Fala pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma lista muito especial que acabou de sair, que é uma lista criada pelo Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos, onde eles reuniram os 101 melhores filmes do século 21 até aqui. Tem muitos filmes incríveis dentro dessa lista, Cidade de Deus está entre os selecionados, mas hoje nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre os 10 primeiros colocados. Eu não concordo com os 10 primeiros necessariamente, mas quero conversar aqui um pouquinho com vocês sobre eles. Para todo mundo que ama cinema, analisar roteiros é sempre uma coisa muito interessante, principalmente, é claro, para quem quer escrever as suas próprias histórias e entender como contar histórias dentro da arte do cinema. É uma coisa muito diferente da construção de um romance, por exemplo. Então os roteiros costumam ser a base para a construção dessas obras que nós tanto amamos. É claro que ao longo do processo o roteiro passa por diversas transformações, mas nós vamos conversar um pouco aqui sobre esses 10 primeiros colocados. Na 10ª colocação nós temos o filme Amnésia, que foi um roteiro escrito pelo próprio diretor Christopher Nolan, baseado em uma curta história do seu irmão Jonathan Nolan. Esse roteiro ele vai ser sempre lembrado pela sua construção não linear, por esse roteiro moderno, que não segue uma narrativa clássica, que tem aquele seu começo, meio e fim, com toda aquela jornada que estamos acostumados a ver em roteiros mais clássicos. O que ele fez na construção da estrutura da sua história foi o seguinte: ele pega essa estrutura linear, ele dobra ela e desde o começo o que ele faz é misturar o começo e o fim. Então isso faz com que não só a estrutura seja muito interessante, como também ela faça parte da consciência do seu personagem. O público acaba entrando na mesma experiência que o protagonista, e essa é uma forma muito inteligente de se construir um roteiro, sem fazer mudanças pela própria mudanças, mas a estrutura ela segue a temática do filme, ela segue a experiência desse personagem, então tudo acaba se combinando e, é claro, construindo uma experiência muito interessante para o público. Então esse filme é com certeza uma aula de roteiro. Muitas pessoas querem começar já fazendo roteiros assim, mas para alcançar o que o Christopher Nolan fez aqui, você precisa ter consciência da estrutura clássica, porque ele fez exatamente isso. Ele pegou a estrutura clássica, ele dobrou ela e começou a fazer um cruzamento que transforma ela numa estrutura moderna, muito diferente do que as pessoas tinham visto até então. Na 9ª posição nós temos o único filme que eu não assisti dessa lista, que é o Quase Famosos. Esse que é um filme que já me foi recomendado diversas vezes e ele acabou de saltar na minha lista de prioridades. É um coming of age que conta a história do Cameron Crowe, que aos 17 anos foi o correspondente da Rolling Stone em volta de um grupo de artistas fantásticos. Ele vivenciou coisas incríveis, enfim, é um road movie coming of age que tocou o coração de muitas pessoas. Muita gente mesmo já me indicou esse filme e eu ainda não assisti, mas eu prometo pra vocês que assim que eu tiver assistido, eu faço um vídeo falando sobre esse filme, sobre o seu roteiro, para que a gente possa trocar mais sobre essa obra. E o próprio roteiro foi escrito pelo Cameron Crowe, então ele não só escreveu a matéria, o livro, como também escreveu o roteiro do seu filme. Na 8ª posição nós temos Bastardos Inglórios, escrito pelo Quentin Tarantino. Esse que é um filme que eu já analisei várias vezes aqui no canal, então não é muito difícil para vocês imaginar o quanto eu gosto dele. O Quentin Tarantino é muito conhecido pelos seus roteiros, pelas construções que ele propõe, e eu acredito que Bastardos Inglórios é o melhor filme do diretor, então eu teria deixado esse filme até mais para cima dessa lista aí. Um filme construído também com uma narrativa moderna, onde ele brinca muito com a estrutura, com personagens muito interessantes, personagens fantásticos. Ele conseguiu construir um filme onde cada ator precisava de fato saber aquela língua, então é um filme sem esses truques que a gente acaba encontrando em outras obras. É um filme muito difícil de ser realizado e que eu acredito que o diretor conseguiu não só fazer um filme de época, mas ele também faz um filme de espionagem e ele faz um filme muito autoral, onde ele propõe coisas que não são tão comuns a filmes de guerra. Então, na minha opinião, é uma obra-prima absoluta, um dos melhores roteiros que eu já li e já assisti em toda a história do cinema. De fato, acredito muito nisso e gostaria de ter visto esse filme um pouquinho mais pra cima. Mas tudo bem, é uma grande obra, tem vídeo aqui no canal falando sobre várias cenas do filme e também já dei aula para os meus alunos do Além do Frame, analisando justamente a estrutura de Bastardos Inglórios, que é uma fonte de aprendizado inesgotável. Então, para todos os roteiristas, sempre vou indicar a análise de Bastardos Inglórios.
Na sétima posição, nós temos o filme Sangue Negro, escrito pelo Paul Thomas Anderson e baseado no livro Oil, do Upton Sinclair. Esse filme é o mais bem sucedido na carreira do Paul Thomas Anderson, que assim como Quentin Tarantino, escreve todas as suas obras e também as dirige. Eu gosto muito do trabalho dele, aqui eu acredito que ele construiu um personagem fascinante e ele consegue fazer isso de uma forma progressiva. Eu acredito que o Paul Thomas Anderson gosta de construir as narrativas dele sempre em volta do personagem. Ele não trabalha tanto com estruturas clássicas, ele trabalha com filmes motivados pelos seus personagens. E ele tem um processo parecido com Tarantino no sentido de ele primeiro desenvolve o personagem e aí depois ele começa a escrever a história e o personagem começa a tomar suas próprias decisões conforme, é claro, a criação do roteirista. Então, o Paul Thomas Anderson é um que eu pesquiso muito sobre como ele escreve, já li alguns roteiros dele e ele de fato transforma bastante, assim, ele primeiro escreve o roteiro e depois ele passa por uma transformação na direção, ele gosta de dar espaço para os atores e tudo mais. Mas de fato esse filme aqui é uma grande obra e não acho que é o melhor filme do diretor, mas é sempre o mais lembrado com certeza pelo escopo do filme e também pelo que ele alcança. Na sexta posição nós temos o filme Moonlight, escrito pelo Barry Jenkins e é uma história do Tyrell Alvin McCraney. A história é de fato baseada na história do Tyrell. Tem um vídeo aqui no canal, foi o terceiro vídeo do canal se eu não me engano, onde eu conto a história do Barry Jenkins e também do Tyrell para a construção de Moonlight. É uma história extremamente emocionante, como eles conseguiram alcançar e construir esse filme. É um filme muito pessoal, é um filme muito atual, mas também feito com muito coração. Você percebe uma sensibilidade na escrita, na evolução daquela vida toda. É muito difícil, né, você encontrar um filme que trate de tanto tempo da vida de uma pessoa de uma forma tão delicada. Então você tem 3 momentos diferentes da vida dele, são recortes muito bem construídos para o roteiro de fato funcionar. Eles não passam tempo demais em um e tempo de menos em outro. Cada recorte retrata questões diferentes, momentos diferentes da vida e é de fato uma sensação de evolução em um dos filmes mais delicados dos últimos tempos. Eu sou um grande fã de Moonlight e recomendo de fato o vídeo sobre, porque a história por trás é tão emocionante quanto o filme e as coisas se misturam no fim das contas, né? Porque é uma autobiografia do Tyrell feita com muita delicadeza pelo Barry Jenkins. Na quinta posição, nós temos o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, outro filme que eu já conversei muito com vocês aqui no canal sobre, já fiz diversos vídeos analisando essa obra, porque de fato é uma obra complexa, escrita para tela pelo Joey Cohen e pelo Ethan Coen, baseado também no romance do Cormac McCarthy. Percebam a quantidade de romances que inspiram roteiros, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? De fato, é uma relação muito profunda no cinema, você encontrar autores, roteiristas e diretores se inspirando em obras literárias. Kubrick, por exemplo, sempre trabalhou com adaptações literárias e por isso talvez tanta profundidade nas suas obras. Onde os Fracos Não Têm Vez é uma narrativa que desafia o público, também é uma narrativa moderna, uma narrativa que quebra expectativas. Já analisamos aqui o final do filme, que é um final que divide opiniões, mas para além disso é um filme com uma construção de personagens fantástica. No fim das contas é uma perseguição, é um filme de perseguição, mas a construção desses personagens combinada a temática do filme com a quebra da estrutura no final, na minha opinião, de fato, transforma esse em um dos melhores roteiros feitos no século XXI. Na quarta posição nós temos o filme Parasita, escrito pelo Bong Joon-ho e também pelo Han Jin-young, e é uma história do Bong Joon-ho, desenvolvida por ele. Parasita tem um vídeo super especial aqui no canal, dedicado ao roteiro. Eu tenho só 2 vídeos feitos nesse escopo, são vídeos mega trabalhados, onde eu li o roteiro, assisti o filme lendo o roteiro e fiz uma análise super detalhada para vocês. Aprendi muito sobre o roteiro lendo o trabalho de Parasita, é um dos melhores filmes dos últimos tempos, também tem essa construção moderna, com multiprotagonistas, né? Uma construção muito complexa de ser realizada e eu não sei vocês, mas assistindo esse filme eu sempre tenho a sensação de estar sendo conduzido por um maestro e no roteiro isso já estava construído. O Bong Joon-ho é o tipo de diretor que chega no set com todo o storyboard realizado, então todos os beats que a gente assiste, todas as intenções que nós estamos percebendo ali nas transições de uma cena a outra, ele constrói isso dentro do roteiro, assim como o terceiro colocado.
Na terceira posição, nós temos o filme A Rede Social, que, na minha humilde opinião, deveria ser o primeiro colocado. A Rede Social é escrito pelo Aaron Sorkin, baseado no livro The Accidental Billionaires, pelo Ben Mesrich, e que eu li, inclusive, o livro, e o Aaron Sorkin fez milagre, assim, ele só é baseado no livro por uma questão de direitos autorais, porque o livro em si não tem nem perto a narrativa e a possibilidade de construção de uma narrativa como a de A Rede Social. Então, o Aaron Sorkin, ele fez sua própria pesquisa, com certeza, e também tem um vídeo aqui no canal fazendo uma análise profunda do roteiro de A Rede Social. A Rede Social é um filme que eu costumo dizer que a montagem foi realizada no roteiro. A história vai sendo contada na boca de todos aqueles personagens passando pelo julgamento. O cruzamento entre julgamento e o passado foi construído dentro do roteiro. O Aaron Sorkin, ele montou o filme a partir do momento que escreveu daquela forma. E é maravilhoso como ele constrói aquela história. Na minha opinião, é um dos melhores roteiros que eu já li. O Aaron Sorkin é de fato um dos melhores roteiristas da atualidade. Eu recomendo para todos assistir ao filme, ler o roteiro e também assistam lá meu vídeo, porque lá vocês vão encontrar uma análise bem profunda desse filme. Em segundo lugar, nós temos O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, escrito pelo Charlie Kaufman. É uma história do Charlie Kaufman com o Michel Gondry, que é o diretor, e do Pierre Bismuth. Esse filme é, de fato, talvez um dos mais modernos entre essa lista do top 10 aqui. É um filme que desafia muito a construção da história, que brinca muito com as possibilidades da narrativa. O Charlie Kaufman é um roteirista muito conhecido por isso, por gostar de quebrar expectativas e estruturas. Ele tem um filme muito legal que também tá nessa lista aqui, que se chama Adaptação. É um filme que eu recomendo para todo mundo que quer entender um pouco mais a visão de um roteirista, a cabeça de um roteirista, as diferenças, né, entre um roteirista que se pensa como um roteirista autoral, já um outro roteirista que busca mais por fórmulas, e como não existem regras de fato, né? Eu acho que esse filme constrói com muita inteligência a quebra de regra. Também é um filme que tem essa relação, onde a estrutura está completamente abraçada com a temática do filme, com o que os personagens buscaram para suas vidas e porque eles estão buscando agora. Então percebam que não é um filme que faz trucagens. Na verdade, ele constrói um universo em volta de si que está dentro do seu roteiro, está nas interpretações e também está, é claro, na direção e na construção dessa unidade como um todo. Mas não deixaria esse filme em segundo lugar, deixaria para um pouco mais atrás da lista. Acho que outros filmes mereciam estar em segundo lugar. Na primeira posição, nós temos o filme Corra, escrito pelo Jordan Peele. Esse que foi um dos maiores fenômenos do século XXI, quando o assunto é cinema. Um filme de baixo orçamento, um filme de terror, um filme que quebra diversas convenções do gênero. É um filme que evidencia o preconceito de uma forma extremamente inteligente, ácida, e um preconceito que existia, inclusive, dentro do gênero do terror, né? E o Jordan Peele, como um grande fã, ele soube construir muito bem essa subversão do gênero. É um filme que te coloca o tempo todo dentro de todas as expectativas que nós temos em relação ao terror, então é um terror muito satisfatório, mas com essas quebras que evidenciam não só o preconceito dos personagens, mas também preconceitos do próprio público e de como a gente às vezes não saca certas coisas. Então é um filme que foi de fato um fenômeno global. Jordan Peele ganhou o Oscar, difícil alguém ganhar um prêmio como esse por um filme de terror, e de fato esse filme vai ser estudado ao longo dos anos. Foi um filme que soube usar toda a tradição do gênero ao seu favor, mas que também propôs a sua própria visão. Você percebe logo de cara que é uma obra profundamente autoral, e daí fica a dica, né? Quando vocês forem escrever suas histórias, escrevam histórias pessoais, histórias que de fato sejam importantes para vocês, porque não existem regras. Você de repente pode estar construindo uma baita história que converse com todo o mundo. Essas histórias aqui, elas têm muito disso. São histórias que, mesmo que não sejam originais, no sentido de não foram ideias originais, muitas baseadas em livros e tudo mais, são histórias que você percebe logo de cara que a temática era muito importante para quem construiu. Todas construídas, é claro, com muito talento mesmo. Então eu recomendo para todos vocês esses roteiros. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo.